No Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito administrativo. A professora Luana Carvalho traz os contextos da Lei 14.133, de 2021. Você vai saber mais sobre a responsabilidade subsidiária da administração e sobre os crimes em licitações e contratos. Vai entender a importância da estimativa de preços no processo licitatório e as exceções ao procedimento de licitações. A aula 1 começa agora. Olá, como vão? Sou a professora Luana Carvalho. Estaremos juntos aqui nesses próximos 5 encontros para falar de direito administrativo. Uma parcela do direito administrativo que eu tenho um carinho muito especial. Nós vamos falar de licitações e contratos. Então, sou professora na área de licitações e contratos, mas também dou aula em algumas universidades sobre direito penal e direito comercial. Também sou professora do curso de pós-graduação de licitações e contratos e MBA de governança das contratações. Mas para que vocês me conheçam um pouquinho mais, também sou servidora do Judiciário Federal. Já atuei como assessora jurídica, como assessora socioambiental, fui subsecretária na área de compras, licitações, contratos e material. Sou membro hoje do Comitê de Governança das Contratações, da Companhia Brasileira de Governança e também hoje sou membro do Comitê de Governança do Judiciário Federal, que é angariado aí pelo CNJ. Então, tenho uma atuação muito efetiva, como servidora e também como advogada, nessa área de licitações e contratos. Mas hoje aqui no programa Saber Direito, a gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade do Estado. Mas é uma responsabilidade bem específica, A gente vai falar da responsabilidade do Estado quando ela é subsidiária e pode ser avocada no tema de licitações e contratos. Então, nós teremos aí 5 encontros e nesses 5 encontros nós vamos ter esses temas sucessivos e hoje a gente começa com essa parcela. Então, vamos falar da responsabilidade subsidiária da administração pública quando as verbas trabalhistas de empregados terceirizados que prestam serviço para a administração, eles não são arcados pela empresa. Como o nosso público do Saber Direito é um público bem diversificado, nós temos aqui administradores, servidores que atuam no dia a dia com o tema de licitações e contratos, mas também temos alguns advogados que querem aprimorar o seu conhecimento nessa parcela mais específica do direito administrativo, mas temos também aí alguns alunos, não só da área de direito, mas como da área de administração, buscando aí se inserir no contexto, no papel de trabalho. Eu vou tentar trabalhar essa matéria aqui para atender a todos esses públicos, tá? Então, nosso tema é responsabilidade subsidiária da administração no contexto da Lei de Licitações e Contratos. Mas antes de nós adentrarmos especificamente a esse tema, a gente vai falar um pouquinho da responsabilidade do Estado, a responsabilidade civil do Estado prevista na nossa Constituição Federal, para a gente poder fazer uma contextualização. Se nós formos até o artigo 37, parágrafo 6º, da nossa Constituição Federal, nós vamos ver que o texto constitucional nos traz que vai surgir a responsabilidade do Estado toda vez que o Estado causar um prejuízo ao terceiro. E para que esse prejuízo ele se materialize de fato, é necessário que a gente comprove um dano efetivo e que tenha nexo de causalidade, a conduta do Estado com esse prejuízo que foi causado a um terceiro. Então, essa é a teoria da responsabilidade civil do Estado, tratada aqui diretamente na nossa Constituição, tá? Mas, como eu disse, aqui, para a nossa programação de hoje, nós vamos tratar de uma responsabilidade que é muito específica, que é dentro do contexto da Lei Geral de Licitações. Mas por que eu estou trabalhando esse contexto geral dentro da nossa Constituição Federal? O Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em várias manifestações do contexto da responsabilidade civil do Estado, já deixou bem claro para a gente que o que consta do artigo 37, parágrafo 6º, nós conhecemos como a teoria do risco administrativo, tá? E pressuponho que a gente tem descrito ali no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Em um acórdão com repercussão geral do STF, além de avocar a teoria do risco administrativo, ao final dessa manifestação, ele deixou bem claro para a gente, olha, para que haja realmente a responsabilidade do Estado em razão de um prejuízo que ele causou a terceiro,
além da conduta do Estado, que pode ser comissiva ou omissiva, e além do dano efetivo, né, e deve haver um nexo de causalidade entre o dano que se praticou ao terceiro e a ação e a conduta omissiva ou comissiva da administração. No finalzinho dessa decisão, ele deixa um recado para a gente, que ele fala, ó, a responsabilidade do Estado vai acontecer independente de dolo e independente de culpa. O que isso significa? O Estado não precisa agir com a intenção de causar um prejuízo a terceiro, que representaria o dolo. E também não precisa ficar comprovada a culpa da administração, ou seja, a gente não vai ter que levantar se aconteceu negligência, imprudência e imperícia. Por isso é chamado e é conhecido como a teoria do risco administrativo. Causou dano em terceiro, mesmo que não tenha agido com vontade, com uma negligência, com imprudência e imperícia, surge a responsabilidade estatal. E logo vocês vão entender o porquê que eu pedi aqui, estou fazendo todo esse contexto para falar da responsabilidade da administração nas licitações e contratos com o contexto geral da nossa Constituição. Tá? E como eu falei, vamos agora adentrar essa parte mais específica da teoria geral do risco nas licitações e contratos. Então eu vou contextualizar a evolução normativa desse contexto, que é o quê? Um contexto de terceirização de serviços. Olha, a gente vai verificar responsabilidade subjetiva quanto a verbas trabalhistas de empregados que prestam serviço na administração através do contrato de regime de dedicação exclusiva de mão de obra, quando a empresa contratada, através do contrato administrativo, não arcar com essas parcelas. Então, a gente está no tema de terceirização. E considerando o nosso público, a gente vai fazer aí toda uma contextualização e a gente vai falar da evolução normativa. Então, eu vou falar tanto do regime jurídico administrativo, quanto da regra privada prevista na nossa CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, eu vou fazer todo esse cotejo. Além disso, a gente vai trabalhar os pontos principais da jurisprudência dos nossos tribunais superiores, STF, STJ e principalmente o TST. Porque eu estou no contexto de terceirização de serviços. E a Justiça do Trabalho, ela tem um enunciado que fala justamente da relação tripartícipe que nós temos aqui nos contratos de terceirização, inclusive quando envolve a administração pública como tomador de serviço. Ok? Então vamos lá. No regime do contexto jurídico administrativo, a terceirização ela apareceu a primeira vez lá em 67. Quando? No nosso famoso Decreto-Lei 200, que incorporou toda a área administrativa, a possibilidade do Estado também contratar determinados serviços, né, os serviços muito mais acessórios, para serem executados de forma indireta. Né? Então, com o nosso famoso Decreto-Lei lá em 67, surgiu aí no contexto jurídico administrativo a possibilidade de terceirizarmos algumas atividades. Logo depois, 30 anos depois, mais especificamente, lá em 97 agora, nós tivemos o Decreto Federal 2271. O que esse decreto nos trouxe em razão desse contexto? Ele trouxe o rol de atividades que preferencialmente o Estado iria terceirizar, iria executar de forma indireta, a despeito de executar diretamente, ia transferir para um terceiro. E esses são os dois marcos principais no regime jurídico administrativo que trata de terceirização. Não são os únicos, mas são os principais, são os marcos históricos no regime jurídico administrativo. Na seara privada, a época lá da consolidação das leis trabalhistas, que aconteceu lá em 43, a economia brasileira passava por um período muito especial. Muitos trabalhadores rurais estavam vindo do campo para trabalhar na cidade. E com essa característica desses trabalhadores rurais, o que vinha muito acontecendo na relação empregatícia, né? Então, os trabalhadores vinham do campo e queriam agora, dentro da cidade, conseguir ali dentro das empresas angariar, né, uma possibilidade de trabalho. E o que vinha acontecendo muito é que a característica desse contrato de trabalho, a principal característica era a subordinação jurídica. O que significa a subordinação jurídica? Significa que o empregador ele poderia ter o direito de fiscalizar todo o trabalho daquele seu empregado. E ele poderia fiscalizar de acordo com os interesses da sua empresa, com seus interesses, né? Fora isso, o que vinha acontecendo, além dessa característica específica, que era a subordinação, isso alinhada à falta de escolaridade.
desses trabalhadores, porque eles estavam migrando do campo para a cidade. Então, essa subordinação aliada a essa baixa escolaridade estava trazendo um fenômeno que era o quê? Uma desigualdade muito grande entre as partes que estavam envolvidas nessa relação de emprego, entre o empregador e o seu funcionário. A relação estava muito desigual, havia subordinação e havia o baixo grau de escolaridade. Então, os empregados não entendiam muito seus direitos, não entendiam os limites dessa subordinação. Baseado nisso, à época da consolidação das leis trabalhistas, o legislador, ele amparou esse trabalhador com essas características com uma série de direitos protetivos. Foi a época da consolidação das leis do trabalho e desse momento histórico e econômico que o país passava lá em 43, que surgiram vários princípios que nós conhecemos até hoje na área do trabalho. Nós conhecemos, por exemplo, o princípio do indúbio pro operário, que é o quê? Dúvidas na interpretação dos dispositivos legais que envolvem a matéria trabalhista, você vai interpretá-lo em favor do empregado, né? Isso vinha muito porque os empregados com baixa escolaridade, eles não teriam ali toda uma expertise para avançar ali e verificar os seus direitos. Então, princípios como o indúbio pro operário, o princípio da norma mais favorável, havendo duas normas que podem tratar de uma matéria, que podem influenciar nas relações de trabalho, você avoca aquela legislação que for mais favorável ao trabalhador. Então, fora o princípio do indúbio pro operário, o princípio da norma mais favorável, nós tínhamos também o princípio da irredutibilidade salarial, que surgiu, sim, enquanto nós tínhamos todo esse contexto. A irredutibilidade salarial, a responsabilidade solidária do empregador com a atividade do seu empregado, o princípio da continuidade da relação de emprego. E olha, estou falando isso lá no ano de 43, né? 1943. E até hoje, esses princípios caracterizam muito ainda a relação de trabalho. Pois bem, só que o tempo passou, né? O tempo foi passando, a realidade econômica do país também foi mudando, a realidade e o perfil do trabalhador ele também foi mudando. E com isso surgiu a necessidade de remodelar todas as normas trabalhistas. Por quê? A época da elaboração da CLT, elas foram realmente pensadas para proteger o trabalhador, por conta das características que falamos logo agora. Só que esse mercado mudando, o perfil do trabalhador também mudando, surgia urgentemente a necessidade de reavaliar todas as normas de trabalho. Por quê? Como se pensou muito na proteção dos empregados, não se pensou, lá do outro, na viabilidade econômica da empresa. E essa viabilidade econômica da empresa que garante o salário dos trabalhadores. Então, as normas trabalhistas começaram a entrar em choque com as normas de mercado. E o que aconteceu? Um total desestímulo. As empresas, considerando todas as regras, todas as proteções ali aos trabalhadores, ficaram desestimuladas a contratar pelo regime regular. E isso gerou uma série de fenômenos, né? O primeiro, nós tivemos ali o momento da maior taxa de desemprego do país. E foi ali também que nós começamos a verificar algumas relações de trabalho informal. Por quê? Os empregadores, as empresas não estavam conseguindo atender a todo aquele protecionismo, trabalhavam realmente com receio de fazer toda aquela contratação. E nós sabemos que todo esse regime ele só foi ser alterado agora em 2017 com a reforma trabalhista que tentou restabelecer, trazer um maior equilíbrio a toda essa relação de emprego em razão de que nós mudamos aqui na economia do nosso país, né? Então nós já estávamos vivendo esse contexto e por conta disso a terceirização ela surge como uma válvula de escape para as empresas. Por quê? Considerando que ela se tornaria agora o tomador efetivo de serviço, ia contratar uma outra empresa para entregar essa parcela de serviço, essa terceira empresa, por isso a relação é de terceirização, é que teria que se preocupar com os encargos trabalhistas, com todas as repercussões para aqueles trabalhadores. Então a terceirização realmente ela deu um boom naquele momento em que nós mudamos ali a economia do país. E como é que funciona essa relação na terceirização? Eu tenho o tomador do serviço, eu tenho a empresa contratada para prestar esse serviço e eu tenho o trabalhador. Então, são três agentes que estão envolvidos nesse conceito de terceirização. É uma relação tripartícipe. Eu tenho três pessoas participando dessa relação. E eu tenho, entre o tomador de serviço e o empregador, eu tenho um contrato específico. Por exemplo, quando o tomador de serviço é a administração pública, entre a administração pública e o empregador, eu tenho um contrato administrativo.
Então, desse contrato surge o quê? Um contexto, uma relação. Então, eu tenho um contrato administrativo e o vínculo entre, por exemplo, a administração e o empregador é um vínculo de prestação de serviços. Entre o empregador e o seu trabalhador, eu tenho um outro contrato, mas é um contrato bem específico, que é o contrato de trabalho. Então, desse contrato de trabalho surge um vínculo empregatício entre a empresa e o seu empregado. E como a relação ela é circular, o que acontece? Entre o tomador de serviço e o empregado, não deve haver vínculo e não deve haver nenhuma relação de contrato. Todavia, alguns doutrinadores entendem que há, pelo menos, um vínculo econômico. Quando eu olho esse quesito lá na seara privada, ok, realmente a gente pode pensar diretamente no vínculo econômico entre quem? O tomador de serviços e o empregado. Porque é através dessa relação que a empresa realmente tem recursos financeiros para poder arcar com o pagamento dos seus empregados. Mas quando eu levo esse entendimento para a administração pública, pensar, por exemplo, que o empregado tem um vínculo econômico com a administração, eu poderia pressupor que, se a administração não arca com o pagamento do contrato de prestação de serviço, a empresa poderia, de alguma forma, se afastar e se desincumbir da obrigação de pagar o empregado. Mas por que eu faço essa ressalva e tenho esse meu posicionamento particular? Porque no contrato administrativo há uma característica muito específica que é o quê? As prerrogativas da administração. E uma das prerrogativas da administração é que, mesmo a administração pública não honrando com a sua parcela dentro do contrato, a outra parte ainda está obrigada. É muito diferente da relação civil, da relação privada entre a empresa e um outro tomador de serviço. Então, considerando essa particularidade, mesmo que a administração, porventura, não venha a pagar efetivamente pelos serviços prestados, a empresa ainda está obrigada com as relações trabalhistas do seu empregado. Claro que a administração ela não pode simplesmente descumprir a sua parte no seu contrato administrativo, mas considerando a sua prerrogativa, ela pode hoje, dentro do regime dos contratos administrativos, ficar até 90 dias inadimplente ainda com a sua prestação e mesmo assim a prestação de serviço ter que ser continuada. Após esse lapso temporal, claro que surge o direito da empresa contratada de se desincumbir das suas obrigações, tá? Então, olha só. Relação tomador de serviço com o empregador, eu tenho um contrato administrativo e o vínculo é prestação de serviços. Entre o empregador e o empregado, eu tenho um contrato de trabalho, vínculo, relação empregatícia. E essa relação empregatícia ela tem 4 características. Uma que a gente já falou inicialmente, que é a subordinação. Então, o empregador tem o direito de fiscalizar o trabalho do seu empregado. Ele tem uma característica de onerosidade, porque para ser uma relação de emprego, ele não é gratuito, então tem a onerosidade. Tem que ser habitual também a relação, senão entra um trabalho ali esporádico, não cria um vínculo empregatício, e também tem que haver o requisito da pessoalidade. O próprio empregado é que deve realmente executar as suas atividades. Ele não poderia, por exemplo, encaminhar um terceiro para, em seu lugar, prestar esse serviço. Isso estou falando da relação empregador e o empregado. Então, o que acontece? Quando eu tenho todos esses contratos que envolvem a terceirização válidos e todos esses vínculos estão também válidos, eu tenho a terceirização lícita. O que acontece é, quando eu quebro uma dessas relações contratuais ou quando esses vínculos eles ultrapassam os seus limites, eu tenho o quê? A terceirização inválida. E qual é o reflexo jurídico dessa terceirização inválida? Onde aqui eu tenho o trabalhador, o tomador de serviço, o empregador e o empregado. Quando que acontece essa invalidade? Se eu quebro alguma dessas relações de contrato ou se eu quebro algum desses vínculos. Como, por exemplo, o tomador de serviço criar os vínculos todos diretamente com o empregado. Se ele avoca esse vínculo com o empregado, ele quebra a relação empregatícia entre a empresa e o trabalhador. E isso tem uma consequência jurídica. Na seara privada, o que nós temos é que, nessa terceirização ilícita que acabou de se formar, em razão da quebra desse vínculo, esse tomador de serviço, ele vai responder diretamente com o empregado. Então, ele vai avocar a responsabilidade e vai criar um vínculo empregatício em substituição à empresa. Isso eu falando na seara privada. Na seara administrativa, a gente tem um quesito que a gente precisa avaliar.
Porque mesmo nessa terceirização ilícita, quando a administração, que é o tomador de serviço, ela quebra esse vínculo, eu não consigo formar o vínculo empregatício desse trabalhador com a administração, porque faltaria um requisito para ter uma relação de trabalho com a administração pública, que seria o quê? O concurso público. Então, ele não teria aquele vínculo de emprego, né, e de trabalho com a administração. Mas isso não quer dizer que a administração não possa responder por esse quesito. Porque o que acontece? A gente falou da teoria do risco administrativo previsto na Constituição. Se eu causo um prejuízo a terceiro, né, independente de dolo ou independente de culpa, eu tenho o dever de indenizar. Então, por mais que aquele empregado não vai ter o vínculo direto com a administração sim, deve arcar e indenizar qualquer prejuízo para esse empregado. Tá bom? Então, essa é a terceirização. Falei que é terceirização válida e a gente está tentando entender quando que esse conceito de terceirização ele vira ilícito. Tá? Por que eu entrei nesse cotejo? Porque a gente falou que, naquele momento, logo após a consolidação das leis de trabalho, a terceirização ela realmente veio como uma válvula de escape. E como houve uma crescente muito grande da questão da terceirização, o que acabou acontecendo? Muitas fraudes. Né? Muitos tomadores de serviço estavam ali acreditando que estavam numa terceirização lícita, na verdade estava tendo vínculo direto com o empregado. Né? Então, aliado às fraudes, aliado a todo este contexto, né, em que o tomador de serviço não sabia exatamente lidar com aquele empregado que estava nas suas dependências, mas não tinha a subordinação jurídica. Então, realmente vinha acontecendo muita fraude e muita terceirização ilícita. E, em razão disso, a Justiça do Trabalho ela teve o quê? Ela teve que se pronunciar sobre todo esse contexto que estava acontecendo. E lá em 86, olha só, quase 40 anos depois da publicação da consolidação das leis trabalhistas, lá em 1986, a Justiça do Trabalho ela se pronunciou através de enunciado, o enunciado 256, para tentar evitar todo esse quesito de terceirização ilícita que estava acontecendo. E é o que dizia o enunciado para a gente. Ele falava o seguinte: salvo a questão de trabalho temporário e serviço de vigilância, é ilegal a contratação de trabalhadores por meio de empresa interposta. Firma-se vínculo empregatício diretamente do empregado com o tomador de serviço. Então, ele se pronunciou. Se você quebrar a licitude dessa terceirização, vai se formar o vínculo entre o tomador e o prestador de serviço. Mas ele só ressalvava duas hipóteses: o contrato de trabalho temporário e o serviço de vigilância. Só que como a busca pela terceirização naquele momento era muito grande, esse enunciado aqui, ele não sobreviveu por muito tempo, né? A pressão exercida sobre o TST para restringir somente essas duas hipóteses, trabalho temporário e o trabalho de vigilância, fez com que o tribunal ele se movimentasse e reavaliasse esse enunciado. Só que isso só foi acontecer em 2010. Lá em 2010, através agora da súmula 331, ela redesenhou todo o seu pronunciamento em razão dessas terceirizações. Só que agora ela inseria um novo inciso nesse novo enunciado. Antes era o enunciado 256, passou agora na redação do enunciado 331. Ela trouxe um inciso para falar da terceirização na administração pública. E olha o que o TST se manifestou. Ele disse o seguinte: o inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte do empregador, então na relação tripartícipe, tomador, empregador e prestador de serviço, quando o empregador ficar inadimplente com as suas obrigações perante o empregado, isso vai implicar responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto às obrigações. Ela complementa, inclusive quanto aos órgãos de administração direta, das autárquicas e das fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, o que ela fez? Ela trouxe aqui um requisito específico para a administração. Olha, administração, quando você estiver como tomador de serviço, se a empresa que você contratou não arcar com suas obrigações perante o empregado, você vai ter uma responsabilidade subsidiária perante a todos esses encargos que a empresa não arcou com os seus funcionários, tá? Então, olha só, nós tínhamos aqui, vamos voltar ao contexto jurídico normativo. Eu tive a terceirização dentro do regime jurídico administrativo, iniciando com o Decreto-Lei 200, lá em 67,
Quando foi em 97, 30 anos depois, eu tive o Decreto Federal 2271, que falou ali, trouxe o rol de atividades que preferencialmente o Estado iria terceirizar, e ele chama lá de execução indireta, né? E na seara privada eu tive em 43 a consolidação das leis trabalhistas. Enquanto nós estávamos em todo esse movimento, surgiu um grande marco legal para nós. Foi o quê? Lá em 1993, foi o quê? Publicada a Lei Geral de Licitações, a Lei 8666, que acabou de ter a sua vigência revogada, né? Acabou a vigência do 8666, agora em dezembro de 2023. Então, enquanto nós estávamos em todo esse cenário, lá em 93 foi publicada a Lei 8666. Só que a Lei 8666, ela trouxe um artigo específico para falar da responsabilidade da administração. Lá no artigo 71, parágrafo 1º, olha o que disse o legislador no regime geral de licitações e contratos. Disse o seguinte: o inadimplemento do contratado, né, a empresa contratada pela administração para prestar esses serviços, ela diz, com referência a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração a responsabilidade pelas obrigações da empresa. Então, olha só, ela trouxe de forma expressa, vedando qualquer responsabilidade da administração. Então, o que aconteceu? Um choque. Eu tinha um enunciado do TST deixando claro que, se a empresa não arca com as obrigações perante o empregado, há uma responsabilidade subsidiária da administração. E eu tenho a Lei Geral de Licitações dizendo que não há nenhuma responsabilidade da administração caso a empresa não arque com esses pagamentos e os trabalhadores sofram um efetivo prejuízo. Isso gerou muito conflito e muitas divergências também. Nós tivemos aí alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais contrários, né? E como havia muita insegurança jurídica em tudo que vinha acontecendo pela manifestação do TST e agora pelo texto geral da Lei de Licitações, o artigo 71, parágrafo 1º, nesse contexto todo, o governador do Distrito Federal, em 2010, ele entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade. Por quê? Ele queria ouvir da nossa Corte Superior, o STF, se esse artigo da Lei Geral de Licitações, o artigo 71, parágrafo 1º, se ele realmente era constitucional. Por quê? Ele tinha dúvida se esse artigo era constitucional, se o quesito todo era em relação à súmula e enunciado do TST. Porque no início aqui da nossa aula hoje nós falamos da teoria do risco administrativo, avocada lá pelo artigo 37 da Constituição Federal, mais especificamente lá no parágrafo 6º, não foi isso? E a nossa Constituição nos diz que vai haver sim a responsabilidade da administração toda vez que causar um prejuízo a terceiro, independente de dolo ou independente de culpa. Mas vem o texto da administração nessa parcela sobre licitações e contratos e diz que não há nenhuma responsabilidade da administração caso o empregador não arque efetivamente com as parcelas e as obrigações perante seus empregados. E quais eram os posicionamentos contrários que nós tínhamos? Quem defendia que a Lei Geral de Licitações, na verdade, ela era inconstitucional, era justamente por esse quesito. Ela não poderia ter expurgado qualquer responsabilidade do ente estatal. Então, defendiam que realmente a Lei de Licitações ela era inconstitucional. Mas alguns entendiam que, na verdade, era o entendimento do TST, através desse enunciado 331, é que ele era inconstitucional. Por quê? Quando veio a Justiça do Trabalho e falou o seguinte, ó, vai ter responsabilidade subsidiária da administração, ela está fazendo isso e isso é totalmente contrário à lei, não é isso? Então, quando ela dá esse entendimento e a lei não seria aplicada por conta desse entendimento, ela automaticamente está dizendo que aquele artigo é inconstitucional. E poderia o TST, através de um enunciado, indicar a inconstitucionalidade, mesmo que não o faça de forma expressa. Ele não está dizendo, olha, o artigo é inconstitucional. Mas ele está dizendo, ó, independente do artigo, vai haver a responsabilidade da administração. Isso se chama reserva de plenário. Então, uns estavam entendendo que esse enunciado não poderia traduzir esse conteúdo sob pena de estar aí realmente materializando aí, quebrando a reserva de plenário, porque não cabe ao TST declarar inconstitucionalidade efetivamente de um texto legal. Então, em todo esse contexto, o governador do Distrito Federal, sentindo insegurança efetivamente dentro de todas as relações de terceirização que o Distrito Federal estava fazendo à época, ingressou com essa ação declaratória de constitucionalidade para pronunciamento do nosso STF. E o que aconteceu nesse julgamento?
Nesse julgamento, né, por quase unanimidade, que só ficou vencido o ministro Aires Brito à época, o que o STF falou? Ele falou, ó, a lei de licitações é constitucional, sim, e ela tem sua plena vigência. E como ele estava avaliando o texto da Lei Geral de Licitações em razão do enunciado do TST, ele também se manifestou sobre o enunciado. Ele falou, o enunciado realmente feriu a reserva de plenário. Não poderia, mesmo que não faça de forma expressa, não poderia ter indicado ali que caberia alguma responsabilidade da administração. Ok, então o texto, né, do regime geral válido e constitucional e entendendo que o TST realmente feriu a reserva de plenário. Só que o ponto principal desse enunciado, dessa manifestação do STF foi a parte final, porque ele disse o seguinte, ó, eu estou falando que o texto do artigo 71, parágrafo 1º, ele realmente é constitucional, mas eu não posso avaliar esse quesito afastando o risco administrativo previsto na Constituição. Então, não há responsabilidade automática do Estado. O que isso quer dizer? Não é simplesmente o fato da empresa não ter arcado com o pagamento dos seus empregados que isso automaticamente traz uma responsabilidade para a administração. Aí, ele trouxe um ponto específico, ele falou o seguinte, só vai haver a responsabilidade da administração nessa relação de terceirização, quando a administração estiver como tomador de serviço, se ocorrer a culpa da administração. E uma culpa bem específica, a culpa em elegendo e a culpa em vigilando. Quer dizer o seguinte, se o Estado elegeu mal aquela empresa que vai prestar o serviço, aí eu posso aferir a culpa da administração e a administração, tendo essa culpa, ela pode sim responder subsidiariamente. Então, a culpa em elegendo. E ainda tem a culpa também em vigilando, quer dizer o seguinte, quando o Estado contrata uma empresa, ele tem o dever de fiscalizar se essa empresa, além do serviço em si, está também cumprindo as demais obrigações, principalmente obrigações, né, trabalhistas, né, o pagamento principalmente dos salários daquele empregado. Então, o que aconteceu? O STF falou o seguinte, texto da Lei Geral de Licitações é constitucional, a informação, o enunciado do TST, ele feriu a reserva de plenário, mas isso não quer dizer que não vai haver a responsabilidade subsidiária do Estado. Para haver essa responsabilidade, precisa ser comprovada essas culpas, culpa em elegendo ou a culpa em vigilando, uma ou outra, né? E a gente, acho que aqui na minha explanação já expliquei um pouquinho a diferença entre um e outro, a culpa em eleger mal e a culpa em fiscalizar mal efetivamente o seu trabalho. Com isso, o que aconteceu? O TST teve que reformular totalmente o seu enunciado. E ele reformulou, agora o enunciado é o 331A. E aí ele reformulou a redação que fala da terceirização para a administração pública. E eu vou ler aqui para vocês o que ele traz. Lá no inciso 5, da súmula 331A, ele reformulou da seguinte forma. Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas especificações do item anterior, né, que ele fala ali da responsabilidade no âmbito privado, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da lei, à época a Lei Geral de Licitações, ainda era a Lei 8666, então ele diz, no cumprimento das obrigações da Lei 8666, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais entre a empresa e o prestador de serviço. E foi mais adiante. A responsabilidade subsidiária do tomador abrange todas as verbas que decorrem de uma condenação. Ou seja, né, todas as verbas que, por exemplo, o empregado que ingressou com uma ação trabalhista para rever ali os seus direitos, todas aquelas condenações dessa sentença e desse quesito nessa ação trabalhista seriam respondidas ali dentro dessa subsidiariedade aferida, no caso ali para a administração. Ok? Então, a reformulação do TST estava agora em consonância com o entendimento que o STF teve nessa ADC 16 de 2010. E o que deveria acontecer? Bom, antes desse julgamento do STF, a Justiça do Trabalho vinha condenando automaticamente a administração toda vez que se insurgia através de uma reclamação trabalhista em que a empresa não arcou com os pagamentos dos seus empregados, a Justiça do Trabalho estava automaticamente condenando a administração por força do que tinha o seu entendimento. Depois da manifestação do STF, o que deveria acontecer aqui? Para que isso ficasse materializado nos autos do processo, deveria comprovar a culpa da administração.
mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E muitas dúvidas também estavam surgindo nesse contexto. Bom, o STF diz que o normativo da Lei 8666, ele é constitucional e a gente tem toda essa repercussão que vai envolver agora o quê? Comprovar a culpa da administração. E olha as dúvidas que começaram a surgir. Como é que ia ser comprovada essa culpa da administração? A Justiça do Trabalho ia ter competência para avaliar, na esfera do contrato administrativo, dentro do regime jurídico administrativo, se realmente a administração agiu com zelo na sua fiscalização, se realmente a administração agiu com zelo para selecionar uma empresa apta a prestar esse serviço e assim não causar um prejuízo aos seus empregados? Primeira dúvida que surgiu desse contexto, será que a Justiça do Trabalho vai ter competência para avaliar? De quem vai ser o ônus probatório? Se de um lado eu vou ter o trabalhador e no outro lado, no polo passivo ali também daquela demanda que vai estar a empresa, mas subsidiariamente a administração, de quem vai ficar o meio de prova? Quem deve comprovar? O empregado deve comprovar que a administração pública não cumpriu o seu dever de fiscalizar, ou é a administração pública que, em sede de poder responder subsidiariamente, é que teria que comprovar que cumpriu sim com zelo a sua fiscalização e que realmente selecionou uma empresa apta, de acordo com os ditames da Lei Geral de Licitações, a realmente prestar um serviço e conseguir cumprir com as obrigações dos seus empregados. Fora isso, outras questões, né? A Justiça do Trabalho vai conseguir qual é a extensão do pedido de informações para a administração pública. Então, nós tínhamos várias situações nesse sentido. Mas a principal é, a Lei Geral de Licitações não trazia o rito para uma boa fiscalização. Ela não dizia ali quais eram os passos, quais seriam os requisitos que a administração teria que avaliar. Né? Então, se a Lei Geral de Licitações não traz o rito, como que a Justiça do Trabalho objetivamente poderia julgar a culpa da administração? Em razão disso, muitas vezes o Ministério Público do Trabalho ajuizou várias ações civis públicas. E à época muito em razão dos municípios, para deixar bem claro quais eram as obrigações do município em razão da fiscalização das verbas trabalhistas dos empregados quando o município contratava através do Instituto da Terceirização. Foram várias ações civis públicas e dentro dessas ações trazia o rol ali de análises que os municípios, por exemplo, deveriam fazer, ok? E aí existia efetivamente toda essa ausência. Então, a gente tinha toda a máquina pública sendo movimentada e os contratos terceirizados, pessoal, eles realmente, dentro da administração pública, por força lá do Decreto Federal 2271, há muito tempo vem numa crescente. A administração realmente, nas atividades mais acessórias, por mais que também possa terceirizar atividade meio e afim também, desde que mantenha ali todo o controle e toda a ordenação sobre o serviço, terceiriza-se muito. Então, era uma relação que vinha, um tipo de contrato que vinha em uma crescente que precisava realmente de uma solução em razão de todos esses percalços que estavam acontecendo. Mas mesmo diante de todo esse cenário e da manifestação do STF, que aconteceu em 2010, a Justiça do Trabalho ainda continuou condenando a administração pública de forma quase que automática, justamente por conta da ausência de um rito específico de fiscalização e da falta do poder de comprovar dentro dessa ação trabalhista que realmente agiu com zelo e que realmente agiu ali selecionando a empresa da melhor forma e de acordo com as regras de licitações e regras de contrato. Eu vou mostrar aqui para vocês como que saíram os primeiros julgados agora em 2011, depois do entendimento do STF. Olha só, um primeiro pronunciamento logo após a manifestação do STF foi o seguinte: na hipótese dos autos, constata-se não haver no acórdão regional, né, a gente estava numa manifestação de recurso de revista lá no TST, nenhuma referência ao fato de que o ente público demandado praticou atos de fiscalização. Não havia nos autos do processo nenhum documento que comprovasse a fiscalização. Né? Diante disso, ele falou o seguinte, ó, o que era seu exclusivo dever de comprovação. Então, nesse primeiro julgado, entendeu que o ônus de comprovar que realmente agiu com zelo
era da administração pública. E como ela não conseguiu trazer elementos que comprovassem, até porque não havia regulamentado quais documentos, qual seria a conduta da administração para comprovar essa fiscalização fiel, aconteceu aqui nesse primeiro julgado essa manifestação e condenou a administração por ausência de provas, entendendo que o ônus de comprovação era da administração pública. Logo depois nós tivemos o segundo, e foi nesse seguinte sentido. A responsabilidade da administração pública de fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações da empresa que contrata para lhe prestar serviço decorre da lei e da própria Constituição. Estou dizendo, a fiscalização é ato inerente da administração. Ele diz, na medida em que ele utiliza recursos públicos, então automaticamente nasce a obrigação de fiscalizar a quem ela está destinando esses recursos públicos. Aí ele diz o seguinte, ó, aqui nestes autos comprovada que a União não fiscalizou o contrato. Aí ele vai mais à mente. Na verdade, a ausência de comprovação se dá porque não houve a comprovação da culpa. Aí ele diz o seguinte, as obrigações trabalhistas não foram quitadas regularmente. Isso automaticamente indica que a administração não fiscalizou. Essa manifestação aqui do TST à época, ela teve muita repercussão. Porque ele estava dizendo o quê para a administração pública? Ó, só o fato da empresa não ter cumprido quer dizer que você não fiscalizou. Se você tivesse fiscalizado a contento o seu contrato de terceirização, a empresa não teria inadimplido. Mas será que a gente pode chegar a essa conclusão de forma automática? Qualquer fiscalização e toda fiscalização da administração automaticamente afasta a possibilidade da empresa não arcar com os pagamentos dos seus funcionários. Isso começou a gerar uma insegurança muito grande no serviço de terceirização da administração pública, mesmo com a plena vigência do artigo 71, parágrafo 1º, que dizia que não há responsabilidade, salvo se ficar comprovada. Na verdade, a intenção, né, da redação do artigo 71 é interpretado às luzes do entendimento da ADC 16 do STF, é que deveria comprovar a culpa. Não é o inverso, não comprovada a fiscalização em termos que estariam sendo entendidos pela Justiça do Trabalho, automaticamente seria condenada a administração, ali de forma subsidiária, a arcar com as verbas trabalhistas desses empregados. Então, esses primeiros julgamentos, o que eles demonstraram para a gente? Ainda estávamos em uma condenação automática da administração, mas por uma até falha da Lei Geral de Licitações que não trazia o como fiscalizar. Quais os atos daquele agente que estava imbuído no dever fiscalizatório de agir para evitar ou mitigar ou reduzir a possibilidade das empresas contratadas não arcarem com os pagamentos de seus terceirizados, tá? E aí tem mais uma aqui, eu gostaria de ler para vocês, mais um entendimento antes de a gente passar para a próxima página. Ele diz o seguinte, ó, no julgamento da ADC 16, né, provocado no Distrito Federal, o STF decidiu que o parágrafo 71, que o artigo 71 do parágrafo 1º da Lei 8666 é constitucional e que isso não impede a responsabilidade subsidiária do ente, desde que caracterizada a culpa em vigilando. Aí ele diz o seguinte, no caso, só o fato da verba não ter sido quitada demonstra essa responsabilidade não subjetiva, mas objetiva. Então, olha só, a gente fecha com chave de ouro porque esse julgamento já foi 1 ano depois da ADC. Então, olha como a segurança jurídica em razão das terceirizações no âmbito do regime jurídico administrativo realmente estavam sendo ali abaladas. Mas esse é o contexto que nós vivíamos até o final agora de 2023. Por quê? Em 1º de abril de 2021, nós sabemos que foi publicada o novo regime geral de licitações e contratos, a Lei 14.133. Apesar dela ter entrado em vigência justamente no momento da sua publicação, porque não teve, né, um período de vacatio legis, né, ela teve a sua vigência imediata a partir de 1º de abril, né, de 2021, lá na parte das suas disposições preliminares, nas disposições gerais, a 14.133 permitia um período de transição legislativa. Ela já estava com sua plena vigência, mas possibilitou um período de 2 anos para que pudessem conviver o novo regime e o antigo regime, ou seja, Lei 14.133 e Lei 8666. Isso a gente chamou de período de concomitância legislativa. A única vedação pelo novo regime era o quê? Olha, não pode combinar dispositivos dos 2 regimes gerais. Durante esses 2 anos, a administração pública vai poder eleger
qual regime vai seguir para as suas contratações públicas, né? Então, eu tinha a Lei 14.103 e a 8.666, e toda vez que a administração precisava do dever ali de contratar, e ela iria eleger ou a 14.103 ou a Lei 8.666, tá? Só que o que acontece? A 14.103, ela reformulou todo o regime de gestão pública das compras. Ela trouxe uma remodelada, né? Considerando que a Lei 8.666 era lá do ano de 93, e realmente as regras de mercado estavam entrando em choque também com o regime geral de licitações. Então ela veio trazer toda uma reformulada. E ela também trouxe o quesito sobre a responsabilidade. Aquilo que nós tínhamos no artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666, que dizia no seu texto original que não havia responsabilidade da administração perante ali as obrigações da empresa com o seu empregado, e não só na seara trabalhista, na fiscal, na comercial e na previdenciária também. O novo regime geral, a Lei 14.103, tratou da matéria, agora lá no artigo 121. E olha o que o texto do novo regime trouxe para a gente. Ele repetiu, primeiro, a regra geral, como estava no artigo 71, dizendo: a inadimplência do contratado, né, da empresa contratada nessa relação de terceirização, né, em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não pode onerar o objeto do contrato, nem restringir a sua regularização, ressalvadas as hipóteses do próximo parágrafo, que é o parágrafo 2º. Aí o parágrafo 2º vem realmente já na modelagem do entendimento do que nós temos do nosso STF, dizendo o seguinte: exclusivamente nas contratações de serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente por verbas previdenciárias e responderá subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada a falta na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato. Então, se alinhou muito ao que nós tínhamos ali na manifestação do STF. E qual é a diferença singular entre essa parte final aqui do artigo 121 e o enunciado já atualizado do TST, a súmula 331A? É que na súmula ela fala que vai haver a responsabilidade da administração quando ela não fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações do contratado e, preferencialmente, principalmente, a fiscalização em razão dos encargos trabalhistas. Aqui, a Lei 14.103 deixa clara qual é a fiscalização. Ele fala na falha, ele fala que a administração vai responder pelos encargos se ela faltar na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. Ok, professor, então a 14.103 já está aí realmente alinhada ao entendimento da nossa Corte Superior. Ok. A questão é, da mesma forma que nós já tínhamos validado, né, e declarado constitucional o artigo 71 da 8.666, a questão era de ordem prática. Como comprovar a fiscalização por parte da administração? A gente viu que a Lei 8.666 não trazia critérios, mas a 14.103 ela traz critérios objetivos. Ela fala o que a administração vai ter que observar que vai garantir o devido dever de fiscalizar. Aí a gente vai agora lá para o artigo 50 da Lei Geral de Licitações, a Lei 14.103, que diz o seguinte para a gente: nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, sempre que a administração solicitar, o comprovante de pagamento de obrigações trabalhistas e com o FGTS. Ele diz o seguinte: nas demais relações, a administração pública está obrigada a avaliar, especialmente, aí ela traz os quesitos. Ela deve avaliar o registro de ponto daquele empregado. Então, ela deve pedir a comprovação para a empresa de que os empregados estão realmente na regularidade do seu serviço, com habitualidade, enfim. Então, a gente vai avaliar a administração, o registro de ponto daqueles empregados que prestam serviço nas suas dependências, vai avaliar recibo de pagamento de salário, adicional de hora extra, repouso semanal remunerado, 13º salário. Vai ter que observar e solicitar a comprovação dos depósitos do FGTS. Vai ter que observar também o recibo de concessão e pagamento de férias e seu adicional de férias. E diz o seguinte: vai ter que pedir recibo de quitação de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, principalmente daqueles empregados que forem desligados durante ainda a vigência do contrato administrativo. E diz também que tem que pedir comprovação de vale-transporte
e vale alimentação. E que esses pagamentos devem seguir obrigatoriamente o que ficar regulamentado na Convenção Coletiva de Trabalho daquela categoria que presta o serviço para a administração. Então, olha só, a Lei 14.103, além de já estar alinhada ao entendimento da Corte Superior, dizendo que pode sim ter a responsabilidade subsidiária da administração em razão de pagamento de verbas trabalhistas, toda vez que o empregador não cumprir com essa obrigação perante seus empregados, mas ele deixa claro, é ficar comprovada a falta de fiscalização. Aí ele vai além, a fiscalização se dará no seguinte quesito, artigo 50, vão ser avaliados todos esses documentos de forma regular. A administração, então, avaliando todos esses requisitos no regular andamento do seu contrato administrativo, comprovando isso nos autos de um processo, ficaria o quê? Comprovada a sua intenção efetiva ali, o seu devido dever de fiscalizar. E com isso não poderia ter sido, e não pode mais a Justiça do Trabalho, com todas essas consecuções, aferir uma responsabilidade à administração, quiçá uma responsabilidade automática. Então, agora o que nós temos, né, considerando que a 14.103, só a partir agora de 1º de janeiro de 2024, é que está com a sua vigência exclusiva, não há mais a vigência da Lei 8.666, nós vamos agora aguardar como serão os pronunciamentos da Corte do TST em razão das relações trabalhistas de terceirização com a administração pública, para avaliarmos se realmente agora, comprovando a fiscalização em todos esses quesitos, se realmente vai ficar afastada a responsabilidade subsidiária da administração. Ok? Então, esse era o contexto que eu queria trazer aqui para a nossa primeira aula, falando um pouquinho dessa responsabilidade especial, uma responsabilidade do Estado de forma subsidiária pelo cuidado com essas verbas trabalhistas de empregados que, apesar de não ter uma relação direta com a administração, estão sim prestando serviço dentro das dependências do Estado. Ok? Então, agora a gente vai verificar aqui se a gente conseguiu assimilar bem os quesitos que nós passamos aqui nessa videoaula. Eu vou trazer aqui para vocês um quiz para a gente avaliar o quanto que a gente pôde assimilar. O pessoal pode colocar aqui para a gente o quiz? Olha só. Primeira questão. Marque a alternativa que não revela uma das formas de afastar a responsabilidade subsidiária da administração pública prevista agora na Lei 14.133. Então, o que nós estamos pedindo aqui? Uma das formas que não está contemplada na Lei 14.133, que pode sim afastar a obrigação do Estado de ter que arcar com as verbas trabalhistas. Questão A, acordos trabalhistas. Questão B, conta vinculada. Questão C, garantia contratual. Questão D, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas aos seus empregados. Qual questão aqui pode revelar que não é uma das formas previstas de forma expressa no texto da 14.103? Pode colocar aqui para a gente? São o quê? Os acordos trabalhistas, porque o acordo trabalhista não é uma matéria que pode estar sendo contribuída na Lei Geral de Licitações. Okay? Então, a Lei Geral de Licitações não poderia tratar de acordos trabalhistas, né? O acordo trabalhista é uma relação que é realizada entre o empregado e o empregador, ok? A conta vinculada, a garantia contratual e a possibilidade da administração pagar diretamente as verbas dos empregados são prerrogativas que sim faz parte do regime jurídico de licitações e contratos. Eu posso exigir uma garantia contratual da empresa que vai me prestar o serviço e caso essa empresa não cumpra a execução e o pagamento de verbas e obrigações trabalhistas, a administração pode sim utilizar aquela garantia contratual para poder cumprir a obrigação que antes era do empregador e que agora pode ser insurgida contra a administração. A conta vinculada é um outro instituto, uma outra técnica que a administração também pode utilizar para evitar essa responsabilização. Em que sentido? Ao invés da administração repassar todo mês o pagamento da prestação de serviço para a empresa contratada, ela retém as parcelas que são afetas às relações trabalhistas, como férias, 13º, multa do FGTS, e só vai repassar para a empresa contratada quando a empresa ou efetuar o pagamento ou quando só chegar o momento que o empregado vai fazer jus a essa verba. Então, afasta um pouco o risco da empresa, né, utilizar esses recursos para outras demandas e não pagar diretamente ali os empregados. E essa última hipótese aqui de efetuar diretamente o pagamento de verbas trabalhistas para o seu empregado, a gente precisa ter muito cuidado.
Lembra que nós falamos no início aqui da nossa videoaula que a gente não pode gerar um vínculo entre o empregado e o tomador de serviço, que não há nem o vínculo econômico? Aqui, a Lei 14.103 nos faculta. Por quê? Porque a gente só vai ter essa obrigação de pagar direto e pode ter essa obrigação quando a empresa descumprir, ok? Vamos lá para a próxima questão. Marque a alternativa incorreta sobre o Instituto da Conta Depósito Vinculada nos termos da Lei 13.333. Olha só, os valores depositados nessa conta são impenhoráveis. Letra B, os valores depositados na conta são impenhoráveis, exceto o referente à multa do FGTS, em razão de sua natureza indenizatória. A aplicação, letra C, a aplicação do Instituto da Conta Vinculada, ele é facultativo. Qual é a resposta incorreta? Pode trazer aqui para a gente? É a letra B, que diz o seguinte: os valores depositados na conta, eles são impenhoráveis, exceto os referentes à multa do FGTS, em razão da natureza indenizatória. Realmente a multa do FGTS, ela tem um caráter indenizatório, né? E se a gente for pegar o contexto de impenhorabilidade de bens previstos na nossa Constituição Federal, não seria uma verba que seria impenhorável. Todavia, é a própria Lei 14.103 que diz: todas as verbas que constarem de uma conta vinculada, ou seja, ao invés da administração repassar todo o valor da prestação de serviço para a empresa, ela retém uma conta para pagar só ao final, quando a empresa comprovar o pagamento dessas verbas, tudo que estiver ali vai ser absolutamente impenhorável. Ok? Vamos para a última questão. Olha só. Quais os institutos de redução de riscos de responsabilidade subsidiária da administração que não podem ser cumulados? Então, olha só, quais são as estratégias ou os institutos que a administração tem dentro do regime da Lei 14.103 para evitar essa responsabilidade do Estado que não podem ser cumulados, ou seja, a administração não pode aplicar os dois institutos. Letra A, conta depósito vinculado e fato gerador. Letra B, garantia contratual e fato gerador. Letra C, garantia contratual e conta depósito vinculada. E letra D, garantia contratual e pagamento direto ao empregado. Vamos ver qual a resposta correta? É a letra A. Por quê? O Instituto da Conta Depósito Vinculado e do fato gerador, eles são tecnicamente impossíveis de coexistir. Porque os dois têm a mesma finalidade, a mesma intenção. Todos, ao invés de repassar o pagamento diretamente para a empresa em razão da prestação de serviço, os dois retêm verbas trabalhistas como as férias, 13º, texto constitucional, e só vão repassar para a empresa no momento em que realmente gerar o direito àquelas verbas. Um fica em uma conta específica e a outra continua no empenho da empresa. Então, esses dois são incompatíveis, eu não tenho como duplamente aplicar esses dois institutos. Os demais podem conviver harmonicamente. Então, esses são os dois que, previstos no texto geral de licitações, não podem tecnicamente conviver. Ok? Então aqui, gente, nós chegamos ao final da nossa primeira videoaula para falar aqui de responsabilidade do Estado. Nós ainda vamos continuar, temos mais 4 encontros para continuar no direito administrativo, na parcela especial de licitações e contratos. No próximo encontro, nós vamos falar em crimes de licitações e contratos. Eu aguardo vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.